hoje a conversa é sobre as grandes mudanças que têm ocorrido na economia mundial e o rebatimento dessas mudanças na América do Sul. Nós vamos contar com o professor Paulo Nogueira Batista, conhecido de todos vocês, e com o Pedro Barros, que é do IPEA e que foi diretor da área econômica da Unasul. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, agradecer aos organizadores dessa série de eventos para vir aqui falar, junto com o Pedro Barros, sobre as grandes transformações da economia mundial e seus rebatimentos na América do Sul. É um tema muito vasto. Eu vou procurar selecionar alguns aspectos nessa apresentação inicial e enfatizando a economia mundial e a América do Sul. É difícil falar de América do Sul como um todo. Eu preciso começar dizendo, na realidade, eu não quero aqui parecer arrogante, mas na realidade existe o Brasil e existe o resto da América do Sul. O Brasil, por suas dimensões territoriais, econômicas e populacionais, se destaca claramente dentro da América do Sul e mesmo no mundo, né? E o peso do Brasil no nosso continente é de tal ordem que o que acontece aqui tem efeito muito importante, decisivo mesmo, nos nossos países companheiros de continente, né? O Brasil, é importante não esquecer, é um dos gigantes do mundo. E é por isso, aliás, que eu escolhi como título para o livro que eu lancei no ano passado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O pessoal se esforça para que ele caiba, mas não cabe. Não cabe porque, se você olhar para o peso relativo do Brasil, você vai verificar que o Brasil é um dos 5 países apenas que faz parte, ao mesmo tempo, das listas dos 10 maiores PIBs, das 10 maiores populações e das 10 maiores economias, PIBs, né? PIB, população e território, né? O Brasil é um dos 5 países que integram essas 3 listas, as 10 maiores. Os outros são Rússia, Índia, China e Estados Unidos. Portanto, os 4 BRICS originais, mais os Estados Unidos, são 5 países que integram ao mesmo tempo a lista dos 10 maiores PIBs, populações e territórios, né? O Nelson Rodrigues costumava dizer isso de uma outra maneira, porque há uma diferença muito importante entre o Brasil e o resto da América do Sul e o resto da América Latina, né? O resto da América Latina era preponderantemente parte do Império Espanhol. E a América Espanhola não se manteve unida no processo de independência nas primeiras décadas do século XIX, ao passo que a América Portuguesa, sim, se manteve unida. E o Nelson Rodrigues costumava dizer que, se o Brasil não existisse, Bom Sucesso seria um grande país sul-americano, Madureira seria outro gigante do continente, né? Porque as dimensões do Brasil são realmente incomparáveis, né? Eu sei, viu, que ao dizer isso, eu não estou ignorando de maneira nenhuma que esse gigante que é o Brasil se comporta, às vezes, e notadamente agora, no passado recente, como um anão ressentido e incompetente, né? Mas, objetivamente falando, o Brasil é esse grande país que tem essa importância incomensurável. Então, quando nós falamos das relações da América do Sul com a economia mundial, fica muito difícil generalizar por causa da desproporção entre o Brasil e os seus vizinhos, mesmo a Argentina, que é o segundo país mais importante da América do Sul. Quanto às transformações da América do Sul, eu queria destacar, entre os muitos pontos possíveis que eu poderia destacar aqui, eu queria destacar um fato crucial, que é o deslocamento gradual, mas muito perceptível, do eixo econômico e também político do Atlântico Norte para o leste da Ásia, ou mais especificamente, dos Estados Unidos para a China, né? Esse deslocamento é muito sensível nessas primeiras 2 décadas do século XXI, e eu queria até apresentar, se for possível, 2 mapas que mostram isso de maneira muito
clara, inclusive com respeito à América do Sul. O que esse mapa mostra é que, num período de menos de 20 anos, entre esses mapas, né, entre 2000 e 2019, a China desbancou os Estados Unidos como o principal fornecedor de bens em uma parte impressionantemente grande do mundo, passando a ser o principal fornecedor de bens da maior parte dos países. Isso se aplica também à América Latina e também, em particular, à América do Sul. Seria interessante mostrar esses mapas, se possível. Eu volto a eles mais à frente, mas o que eles mostram basicamente é o seguinte: no ano de 2000, havia só 2 países na América Latina que tinham na China o seu principal fornecedor de mercadorias. Cuba, que é um caso muito especial, por motivos políticos, que eu não preciso mencionar, e Paraguai, possivelmente porque Paraguai, já no ano 2000, funcionava como um reexportador, com pouca agregação de valor, de produtos importados da China. Todos os demais países da América Latina e da América do Sul tinham nos Estados Unidos o principal fornecedor de exportação de mercadorias. Estou falando do ano 2000. Já em 2019, é isso que mostra o segundo mapa que eu mandei para vocês, que infelizmente não foi possível mostrar até agora. Em 2019, a inversão tinha sido muito impressionante. E você vai verificar que a maioria dos países da América do Sul já passaram a ter na China o seu principal fornecedor de exportações de bens. E isso vale para quase todos os países da América do Sul e mesmo para alguns e para muitos países no resto do mundo, né? A China, na realidade, é importante notar isso aí, já tem o maior PIB do mundo há algum tempo. Isso porque as pessoas costumam olhar o PIB a taxas de mercado quando fazem comparações internacionais, mas por paridade de poder de compra, que é o critério mais relevante, a China já tem o maior PIB do planeta desde, se não me falha a memória, desde 2013, 2014. Eu ainda morava nos Estados Unidos nessa época, quando a China ultrapassou os Estados Unidos com o PIB calculado por paridade de poder de compra, e posso dizer a vocês que eu fiquei impressionado com o impacto que essa notícia teve nos Estados Unidos. O país inteiro praticamente foi para o divã, por assim dizer, porque os americanos, não sei se alguns de vocês conhecem bem os Estados Unidos, como eu morei lá 8 anos, quando fui diretor executivo do Brasil no FMI, do Brasil e de outros países no FMI, em Washington. Os americanos têm a psicologia, têm a obsessão em serem o número 1. E foi um choque para eles quando eles receberam a notícia de que a China já era o número 1, considerando o PIB medido por paridade de poder de compra. No caso do Brasil, a China já é o nosso maior parceiro comercial desde 2009, portanto, há mais de 10 anos. É um dos principais investidores diretos no Brasil e é sócia do Brasil num banco chamado Novo Banco de Desenvolvimento, sediado em Xangai, que é o banco constituído pelos BRICS, do qual fui vice-presidente até 2017. E é um banco que arrancou devagar, mas que tem potencial para ser um dos principais multilaterais de desenvolvimento do mundo, pela base de capital que ele está constituindo, né? Então, nós temos aí na China, por vários motivos, além desses que eu mencionei, outros que eu poderia mencionar também, nós temos a China um país que se destaca gradualmente como um país importante. Notem que eu não estou querendo insinuar, e talvez esse mapa que eu espero que possa ser ainda mostrado dê essa impressão, que os americanos já foram desbancados pela China como potência hegemônica no mundo. Não. Os americanos, os Estados Unidos vão continuar sendo, por largo período, a principal potência num sentido mais amplo, não só econômico, mas também político e militar, né? Mas a verdade é que o processo de deslocamento da hegemonia já começou. Esses deslocamentos de poder político, de eixo econômico, não se fazem de uma hora para outra. Por exemplo, levou várias décadas para a Inglaterra e a Europa, de um modo geral, passarem o bastão para os Estados Unidos, né? E o mesmo vai acontecer, imagina, ao longo do século XXI. Eu acredito que a ascensão da China
é provavelmente algo irreversível, por mais que os americanos se esforcem para tentar solapá-la, mas é um processo mais ou menos irreversível, no meu entender, né? E a América do Sul, o Brasil em particular, tem que estar muito atentos a esse processo, né? Eu já vou falar um pouco de como o Brasil e outros países podem se situar, mas eu queria antes dizer o seguinte: é importante ressaltar que a Guerra Fria, que já existe hoje entre China e Estados Unidos, não começou com Donald Trump. Já no período Obama, eu morava nos Estados Unidos nessa época, era visível a deterioração das relações entre Estados Unidos e China. Era visível o incômodo americano com a ascensão chinesa, né? E o que o Trump veio a fazer, depois que se tornou presidente, foi exacerbar um conflito subjacente, econômico, tecnológico, político, né? E a Guerra Fria entre Estados Unidos e China hoje tem uma dimensão comercial, mas também tecnológica e também política, né? É curioso notar que na campanha eleitoral em curso nos Estados Unidos, os dois candidatos procuram competir em manifestações de preocupação ou até hostilidade em relação à China. O Trump é mais agressivo, mais falastrão, mas os democratas e o candidato democrata, o Joe Biden, também tem essa postura de crítica, de desconfiança em relação à China, né? É uma postura bipartidária, né? E que todos os atos de hostilidade à China, não digo todos, mas muitos atos de hostilidade à China praticados pelo governo Trump têm tido apoio bipartidário, não só republicanos, mas também democratas, né? Como a América do Sul deveria se posicionar, né, diante dessas transformações da economia mundial, em especial desse deslocamento gradual, mas perceptível, do eixo econômico e político do Atlântico Norte para o leste da Ásia, dos Estados Unidos para a China, né? De novo, eu não consigo generalizar nessa resposta. Primeiro porque, não só pelas diferenças entre Brasil e os demais países do nosso continente, mas também porque, infelizmente, não existe sequer mais o esboço de bloco ou de articulação política que existiu no período Lula-Dilma. Mais no período Lula do que no período Dilma, né? Eu creio. Mas desde o governo Temer e, sobretudo agora no governo Bolsonaro, o que havia de articulação possível entre os países da América do Sul foi interrompido, foi desgastado. Eu já volto a essa questão, eu queria agora recuar um pouquinho para mostrar a vocês os dois mapas a que eu fiz referência antes. Primeiro, esse mapa aqui, que diz respeito ao ano de 2000. Né? Vocês veem aqui como a China e os Estados Unidos se posicionavam. Em azul, vocês têm os países que, na época, há pouco menos de 20 anos atrás, tinham nos Estados Unidos o principal fornecedor de mercadorias, o principal exportador de mercadorias. Vocês veem que a maior parte do mundo é azul, né? E a China só preponderava como exportadora em alguns países do seu entorno geográfico, no Oriente Médio e em alguns países da África. Na América Latina, reparem bem, ó, na América Latina, só 2 países tinham na China seu principal fornecedor de mercadorias. Cuba, como eu disse antes, é um caso muito especial, né? E Paraguai, pelos motivos que eu mencionei antes, né? Minha conjectura é que essa posição singular do Paraguai já se devia a essa característica conhecida do Paraguai, que funciona como uma plataforma reexportadora, né? Agora eu peço, por favor, para mostrar o mesmo mapa em 2019. Então vejam aqui, agora, o mesmo mapa, o mesmo critério. Azul são países que têm como os Estados Unidos o seu principal fornecedor de mercadorias. Em vermelho, a China. Reparem a diferença fenomenal entre os dois mapas em menos de 20 anos. Né? Os Estados Unidos continua sendo o principal fornecedor para o Canadá, para o México, para a América Central, para a Colômbia, para as Guianas, para o Equador. Mas fora da sua área imediata,
só se destaca na Inglaterra, Irlanda, França, poucos países da África, né? E a China passa a preponderar de maneira avassaladora. Reparem na América do Sul. Na América do Sul, todos os países, menos Equador, Colômbia e as 3 Guianas, a Guiana não é um país, né? Mas as 3 Guianas, Colômbia e Equador, têm nos Estados Unidos ainda o seu principal fornecedor, mas todos os demais têm na China a sua principal fornecedora. Então, reparem que a mudança foi extremamente acentuada, né? Muito forte num período de menos de 20 anos. Né? De novo, isso não significa que a potência hegemônica mundial seja a China, né? Porque economia, política, depende muito mais da simples participação relativa de um país nos fluxos de comércio internacional de mercadorias. Mas é um indicador bastante significativo, a meu entender, desse deslocamento do eixo econômico e comercial ao qual eu fazia referência. Então, retomando o fio da meada, como é que nós poderíamos nos situar diante dessa realidade, né? No período, volto a dizer, no período Lula, continuando no período Dilma, com menor ênfase, porque o Lula tinha uma capacidade de atuação internacional realmente extraordinária, que eu acho que nenhum presidente brasileiro no passado recente, ou mesmo remoto, demonstrou, né? Mas já a partir do governo Temer, já a partir do governo Dilma, né, houve aquela crise política e econômica que paralisou o governo brasileiro a partir de 2015, mas continuando no governo Temer e, sobretudo agora no governo Bolsonaro, o Brasil se apequenou. E, em particular, rompeu-se todo aquele esforço que vinha sendo feito, que não era fácil, desde o governo Lula, para atuar conjuntamente, formar uma aliança mais duradoura no âmbito da América do Sul, né? Basta mencionar, lembrar o que aconteceu com a Unasul. O Pedro provavelmente vai poder falar mais sobre isso, né? Porque ele, se não me engano, trabalhou na própria Unasul, né? Então, do ponto de vista político, hoje a América Latina se encontra esfacelada, né? E o ponto nevrálgico desse esfacelamento está na crise venezuelana, como nós sabemos, né? Reparem que na crise venezuelana aparece uma divisão da América do Sul entre países abertamente hostis ao governo Maduro e aqueles que não mostram hostilidade ou até dão um certo apoio, né? Então nós temos Venezuela como um país que é alvo de pressões internacionais, especialmente americanas, Brasil e Colômbia, países alinhados automaticamente ou mais ou menos automaticamente aos Estados Unidos, a Argentina com um governo de centro-esquerda que tem uma postura bem diferente, e a Bolívia numa fase de incerteza, né? Houve o golpe contra o Evo Morales, mas agora haverá reeleições presidenciais e o candidato indicado pelo Evo Morales está liderando as pesquisas, né? Os demais países da América do Sul são governos de centro-direita, preponderantemente, salvo engano meu, né? A América do Sul se encontra nesse momento esfacelada não apenas do ponto de vista político, mas também pela devastação provocada pela pandemia, né? Que atingiu, é claro, a maior parte da economia mundial. Olha, olhando para projeções recentes, é notável que entre todas as principais economias do mundo, apenas duas apresentarão crescimento positivo em 2020, crescimento positivo do PIB em 2020. A China, que se espera possa crescer, apesar de tudo, cerca de 2%, 1,5%, 2%, e a Indonésia, que talvez tenha um crescimento marginalmente positivo. Todas as demais principais economias do mundo apresentam crescimento negativo, algumas delas crescimento fortemente negativo, né? Por exemplo, o Brasil espera-se que vai ter uma queda do PIB em 2020 da ordem de 5,5% do PIB. Não é a pior da América do Sul, hein, devo dizer. Todos os principais países da América do Sul estão projetados com a queda maior do PIB do que o Brasil. Por exemplo, a Argentina projeta uma queda de 11%.
o Chile 6%, Colômbia quase 8%, México, que na América Latina, quase 10%, e Peru é o caso aparentemente mais grave, com uma queda esperada de 13% do PIB. Então, nós temos uma economia passando por uma recessão muito profunda, com perspectivas de recuperação problemáticas, né? Dentro nesse contexto, será muito importante o posicionamento que nossos países poderão adotar em relação a, por exemplo, a esse deslocamento do eixo de poder econômico e político. É um erro estratégico do Brasil alinhar-se de maneira estreita aos Estados Unidos, como seria também um erro estratégico alinhar-se à China. Com a China nós temos uma cooperação muito positiva no âmbito dos BRICS, no âmbito comercial, em outros âmbitos, mas também temos relações importantes com os Estados Unidos. Se o Brasil tivesse noção de interesse estratégico, tivesse um governo com política externa razoável, ele não estaria nesse momento alinhado a nenhum dos dois polos principais de poder, né, no cenário econômico e político internacional. Teria, ao contrário, relações positivas com os dois e procuraria até, se não é pedir demais, aproveitar as desavenças entre esses dois países, Estados Unidos de um lado e China do outro, para colocar-se e tirar vantagem para o Brasil. Como fez, por exemplo, Getúlio Vargas, na década de 30 e no início da década de 40, quando havia uma disputa geopolítica de âmbito potencialmente mundial entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos. O Brasil não se alinhou automaticamente a nenhum dos dois e só entrou do lado americano na Segunda Guerra Mundial quando obteve vantagens importantes na negociação com os Estados Unidos, inclusive apoio americano à criação da siderurgia brasileira, em especial Volta Redonda. Mas aí nós estamos falando de outro Brasil, de um Brasil governado por Getúlio Vargas, que era um estadista com visão do interesse nacional. Hoje nós temos possivelmente o pior governo da nossa história. E quando o Brasil se vê tão desgovernado como tem se apresentado ao mundo, isso afeta necessariamente a América do Sul como um todo, né? E provoca não só danos econômicos, mas também danos políticos para os nossos vizinhos, que inevitavelmente olham para o Brasil como uma referência importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial e do ponto de vista político. Era o que eu queria dizer e devolvo a palavra agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado também pelo convite, né? Agradeço às instituições organizadoras e digo de antemão que para mim é uma grande satisfação poder compartilhar essa apresentação com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu disponibilizei no chat alguns slides, tá, que eu vou apresentar, ou que eu vou comentar, alguns dados que eu vou comentar. Eu acho que todos podem baixar aí e, se for possível, também apresentar aqui enquanto eu falo. Bem, boa parte das considerações já foram comentadas, né? Eu vou apenas reforçar alguns elementos e aprofundar outros, né? Porque, no grosso, a absoluta coincidência sobre os pontos centrais, né? O que foi chamado na apresentação anterior de região esfacelada, enfim, aqui eu vou tentar mostrar como há um momento de desintegração econômica e comercial forte na região, que foi muito acentuada nos últimos anos, e também uma fragmentação política, tanto dentro dos países como entre os países, né? Então, esse primeiro gráfico, a gente pode ver que a linha vermelha é a evolução da corrente de comércio do Brasil com o mundo, com a escala colocada ao lado direito. Então, a gente pode ver que nos últimos 20 anos, nas duas últimas décadas, houve um grande crescimento das exportações brasileiras, e da corrente de comércio do Brasil com o mundo, passando de algo como 100 bilhões de dólares para 400 bilhões de dólares, sendo que em 2011, 13, a gente estava próximo a 500 bilhões de dólares de corrente de comércio. Agora, a grande mudança
como já foi levantado, é a participação chinesa, né? Que aí a linha verde com a escala colocada ao lado direito. A gente vê que em 2000 era uma participação muito pequena, e uma quantidade muito pequena, e vai chegar a próximo a 100 bilhões, esse ano provavelmente ultrapasse os 100 bilhões de dólares. E a gente pode ver também que a linha roxa, que é os Estados Unidos, ela era um pouco maior do que a linha azul, que era a América do Sul. A América do Sul foi acompanhando mais ou menos a China, crescendo a uma velocidade menor, mas até 2011, ou seja, não muito tempo atrás, a corrente de comércio do Brasil com os países vizinhos era exatamente igual à corrente de comércio do Brasil com a China. E hoje, passado 9 anos, que muita coisa mudou nesses 9 anos na economia mundial e em relação à América do Sul também, a corrente de comércio do Brasil com a China é praticamente o dobro da corrente de comércio do Brasil com a América do Sul. Então, grosso modo, 100 bilhões para a China, 50 bilhões para a América do Sul. E aqui eu destaco que a composição do comércio do Brasil com a América do Sul é completamente diferente da composição, principalmente nas exportações, mas também nas importações, mas muito mais, de forma muito mais acentuada nas exportações do Brasil. A composição é muito diferente em relação à China. Por exemplo, se para a América do Sul, entre 80% e 90% do que o Brasil exporta é de manufaturados, para os Estados Unidos entre 50% e 60%, para a Europa 35%, para a China é apenas 2,9% o valor do ano passado. Então, uma mudança, uma composição brutal. Isso tem a ver também com traz impactos para a própria composição das forças políticas e econômicas dentro do país, né? Mas a gente vê que os Estados Unidos perderam força e recentemente recuperaram algo nos últimos 3 anos, embora esse ano nossa corrente de comércio dos Estados Unidos vai cair muito, ou esteja caindo muito, e a China está num patamar muito mais alto. Pode passar, por favor. Aí, aqui eu vou, antes de voltar para os temas econômicos, comentar algo sobre a governança regional e a importância que a governança regional poderia ter tido para a Covid. Esse artigo, que está a referência aí em cima, deve ser publicado hoje ou amanhã, no Boletim de Economia e Política Internacional do IPEA, ainda que a data seja anterior, mas nesse quadro mostra as respostas das organizações internacionais à Covid-19. E a gente pode ver que nos outros espaços, né, na América Central, na África e na Europa, que foram analisados, houve concertação para a elaboração de plano de ação conjunto para adotar ações de comércio e de recuperação econômica. Na Europa, é um plano de recuperação bastante ambicioso, provavelmente o maior já conhecido, com aporte financeiro, enfim. E na América do Sul, no Fórum Pro-Sul, não houve, embora tenha tido 3 videoconferências presidenciais, e o presidente do Brasil não tenha participado de nenhuma dessas 3, todas convocadas pelo Chile, não houve, a região não conseguiu dar resposta conjunta. Houve declarações, mas elas ficaram no espaço meramente declaratório. Pode passar, por favor. Se puder seguir, por favor. Aí, esse é um gráfico, não era possível analisar, porque os dados são um pouco atrasados, mas o comércio intra-regional das diferentes regiões do mundo. Então, aqui foi feito um recorte que reflete um pouco do comércio intra-regional, que são de duplas de países líderes em suas respectivas regiões, né? E a gente pode ver um fenômeno que é importante. A linha mais clara é o comércio entre Brasil e Argentina, né?
com o número índice em julho do ano passado, de 2018, do ano retrasado, ou seja, avaliando os últimos 18 meses mais ou menos, a gente pode ver que dessas importantes relações bilaterais na Alemanha, França, Estados Unidos, México, China, Japão, a do Brasil, a Argentina foi de longe a que apresentou maior queda. Porém, essa queda já vinha antes da Covid. Esse é um fenômeno importante porque tanto para as questões de desintegração econômica sul-americana como a fragmentação política e a fragmentação da governança regional, os movimentos já vinham anterior à pandemia. A pandemia apenas acentuou os movimentos que já eram perceptíveis. Tá? A próxima, por favor. Aí tem uma análise que aí vai mostrar esse movimento da corrente de comércio do Brasil com os países vizinhos, estão aí todos os países da América do Sul, e aí diz respeito ao primeiro trimestre dos últimos 3 anos, ou seja, como os efeitos da pandemia no comércio, eles começaram a ocorrer na última semana de março, ou nas 2 últimas semanas de março. No primeiro trimestre ainda é possível, com os dados do primeiro trimestre, é possível analisar o movimento que já vinha independentemente da pandemia. E a gente pode ver que o comércio do Brasil com os países vizinhos todos, principalmente a Argentina, mas os outros também, o Chile, enfim, Paraguai, Uruguai, eles já vinham caindo antes da pandemia, né? E já vinha em 19 já havia sido muito pior do que 18, e nos primeiros meses de 20 muito pior do que de 20. Aí na próxima página a gente vai ver que aí analisando o segundo semestre, que foi o segundo trimestre, desculpa, quando o impacto da pandemia foi maior, foram os 3 meses mais afetados em todo o mundo e na América do Sul também. Aí a gente pode ver que o comércio do Brasil com a região despenca. E essa queda da corrente de comércio é muito maior do que a queda da corrente de comércio do Brasil com o resto do mundo. Ou seja, durante a pandemia, a participação da América do Sul no comércio exterior do Brasil despencou. Por exemplo, o comércio do Brasil com a China praticamente não foi alterado com a pandemia. E a participação, como o comércio do Brasil com o resto do mundo, e em particular com a América do Sul, caiu muito, a participação da China nas exportações do Brasil subiu muito, inclusive por um percentual que merece alerta por parte do Brasil, porque o Brasil está concentrando muitas suas exportações na China. Então, a gente já vinha num crescente. O ano passado, 28% das exportações do Brasil foram exclusivamente para a China, e nos 6 primeiros meses desse ano, no período aí analisado, 40% das exportações do Brasil foram para a China, uma concentração bastante importante. Em outras palavras, dá para dizer, não é o único fator, mas uma colocação ali, já nas conclusões do professor Paulo Nogueira Batista Júnior, apontou a importância do Brasil ter relações diversificadas e atuar como terceiro interessado nesse conflito geopolítico maior entre Estados Unidos e China. Entendo que todos concordamos com essa avaliação. Porém, o Brasil tem ficado, nesses anos, mais dependente das exportações para um único parceiro, a China, e essas exportações são concentradas em 4 produtos, né? Celulose, soja, minério de ferro e petróleo. Esses 4 produtos crescentemente se concentram no mercado chinês. As exportações brasileiras desses 4 produtos crescentemente se concentram no mercado chinês. Porém, também graças a essas exportações para a China, que o impacto da crise econômica mundial derivada da pandemia é um pouco menor no Brasil do que nos outros países da América do Sul e da América Latina e Caribe também. Dos 33 países da América Latina e Caribe, apenas 3 têm superávites estruturais com a China: o Brasil, o Chile e a Venezuela. E o Brasil tem características próprias nesse superávit porque há uma diversificação, ainda que muito concentrada, um pouco maior. Mas o outro fator que leva
que chama atenção na comparação das políticas macroeconômicas dos países da América Latina e Caribe nesse período de pandemia é que o Brasil, junto com a Colômbia, por contraditório que possa parecer, né, levando em conta os presidentes e a posição política deles e dos ministros da economia também, mas o Brasil é o que tem utilizado mais da política fiscal, muito mais do que a Argentina ou o México para combater os efeitos da crise. Isso pode soar contraditório, né? O Brasil e a Colômbia com governos no âmbito econômico declaradamente liberais e politicamente de centro-direita, ou de direita, no caso do Brasil e da Colômbia também. Mas na resposta econômica aos efeitos da pandemia, esses países têm utilizado com mais ênfase a política fiscal nos informes tanto do Banco Mundial como do FMI. Isso está mencionado no artigo, essa posição é bastante clara, né? Por outro lado, o México é o que menos tem utilizado de esforço fiscal para combater os efeitos da pandemia. Mas o importante aqui é o seguinte: esse movimento concomitante de fragmentação política, tanto dentro dos países como polarização interna, com desintegração comercial, é a receita para a instabilidade regional, né? Então, os movimentos de integração todos, principalmente o movimento de integração europeia no pós-guerra, tinha como principal objetivo não só o objetivo econômico, mas principalmente político e de estabilidade com maior interdependência. Uma região com pouca interdependência, que já era a América do Sul, o nosso padrão de comércio intrarregional é de 18%. Né? Em 2018, tinha caído para 15%, o ano passado para 12%, e esse ano, nesse período aqui analisado, menos de 10% das exportações e importações do Brasil é com os países vizinhos. Isso é gravíssimo, né? E essa fragmentação e desintegração abre espaço da região, ou cria um vazio político, para que a região seja espaço de confrontos extra-regionais. Isso tem se expressado de forma cada vez mais frequente. A visita do secretário de Estado Mike Pompeo a Roraima, a Guiana, pela primeira vez na história na Guiana, pela primeira vez na história ao Suriname, na semana passada, é reflexo disso. Os discursos dele em todos os países, aqui no Brasil, falando sobre a Venezuela, na Guiana e no Suriname, enfatizando no seu discurso críticas à China, rapidamente respondidas pela China, né? Anteontem, a embaixada dos Estados Unidos em Lima fez várias críticas à China pela suposta pesca chinesa em litoral peruano. Ontem, a embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires também divulgou vídeos criticando a forma de financiamento da infraestrutura chinesa à América do Sul e os efeitos disso, né? Então, isso ocorre também pela omissão brasileira, que é o que a gente vai ver rapidamente nas próximas lâminas. Aqui tem um quadro, ou um pouco menor talvez, aqui tem um quadro com os encontros presidenciais do Brasil com os presidentes da América do Sul, tá? Que eu compilei com outras duas colegas do IPE, assim como todos os gráficos e informações dessa apresentação. Aí a gente pode ver ali no total por ano que já desde 2012 há um declínio do esforço presidencial, de concertação presidencial. Como foi mencionado pelo professor Paulo Nogueira Batista Júnior, o governo do presidente Lula é excepcional pelo seu carisma, liderança, enfim, mas também pela ação, né? Também por esse esforço de concertação em nível presidencial com os países vizinhos. Aí a gente pode ver que aqui são os desembolsos pós-embarque do BNDES entre 2000 e 2019, não 20 como está aí, para a América do Sul e a participação. Mas a gente pode ver a linha azul
como desde 2016 é praticamente zero os desembolsos do BNDES para as exportações pós-embarque. Esses desembolsos estavam, na maior parte das vezes, vinculados a obras de infraestrutura e todo o impacto conhecido da Lava Jato para as obras de infraestrutura de empresas brasileiras no exterior, mas também para outras exportações, porque cada uma dessas obras que o Brasil executava nos países vizinhos, elas acabavam fomentando outras exportações e também a internacionalização de empresas brasileiras, né? Se for de interesse nas perguntas, eu poderia me aprofundar um pouco sobre isso. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ver que há uma coincidência, né, entre esses desembolsos e o movimento das reuniões presidenciais bilaterais. Nesses últimos anos, várias outras iniciativas do Brasil, em alguns casos, algumas mais estruturais, né, que estimulavam as exportações do Brasil para os países vizinhos, elas deixaram de existir. Uma que chama bastante atenção, que foi pouco discutida, né, na imprensa e também no Congresso Nacional, na sociedade como um todo, foi a saída do Brasil do Convênio de Créditos Recíprocos da ALAD, que era um instrumento criado há várias décadas, né? O Tratado Constitutivo da ALAD é de 80, mas ela já existia como ALAUC desde os anos 60, e esse CCR, que era um instrumento que permitia, em cenários, né, de escassez de dólar, principalmente, que o comércio intrarregional fosse apenas compensado entre os bancos centrais meses depois, em geral 4 meses depois. Então, essa compensação era apenas pela diferença entre exportações e importações dos países, né? Num cenário de falta de divisas, esse instrumento era bastante importante. Lá na década de 80, mais da metade do comércio intrarregional cursava via CCR. O Brasil, em abril do ano passado, por uma decisão, e isso é muito importante, uma decisão exclusiva do Banco Central do Brasil. Então, uma autarquia executando diretamente política externa, sem que a CAMEX, os outros ministérios tivessem se manifestado publicamente sobre o tema e sem que o Congresso Nacional, né, as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tanto da Câmara de Deputados como do Senado Federal, não discutiram, não debateram o tema. Aí o Brasil sai do CCR da ALAD, alegando as questões da Venezuela, que, como o professor também já colocou, é central para esse movimento de fragmentação regional, mas atrasos inéditos da Venezuela em honrar com os compromissos na ALAD, e uma descrição, isso está no voto aprovado por unanimidade pela diretoria do Banco Central, de que o instrumento era anacrônico. Mas se o instrumento era anacrônico e o comércio intrarregional é importante, caberia ao Brasil, pelo menos se esperava disso de acordo com a tradição da nossa política externa, que o Brasil liderasse a renovação, a modernização ou a adequação do convênio de créditos recíprocos da ALAD para as atuais circunstâncias do comércio mundial. Mas o que a gente viu é que entre 18 e 19, e a saída do Brasil foi no início de 19, do CCR, o superávit comercial do Brasil com os países da ALAD caiu de 13 para 7 bi. Não só pela saída do Brasil do CCR, claro, mas é uma sinalização política importante que deve ser levada em conta. Então, a América do Sul, que já representou por vários anos 50% do superávit do Brasil e que tem todo esse peso pelo fato do Brasil exportar para os países vizinhos produtos industrializados. Para cada dólar que o Brasil exporta para a Argentina, emprega-se 5 vezes mais brasileiros do que cada dólar que o Brasil exporta para a China, devido às características dos produtos que a gente exporta para cada um desses dois mercados. Então, a gente tem perdido muito espaço. Essa desintegração econômica pode ter efeitos políticos desastrosos, e todo esse movimento tem impacto na realidade concreta do Brasil, por exemplo, no nível de emprego.
Esse potencial estratégico é grande, mas é também muito problemático. Sempre foi, viu? Sempre foi. Eu me lembro, no início deste século, portanto, há quase 20 anos atrás, eu me lembro que o Samuel Pinheiro Guimarães, que depois viria a ter um papel tão importante no governo Lula e também no governo Dilma, como vice-ministro das Relações Exteriores, o Samuel Pinheiro Guimarães fazia uma pergunta retórica nas palestras em que ele participava, nos debates, perguntava assim: quero perguntar a todos aqui, afinal, qual é o país mais importante da América do Sul? Aí as pessoas diziam: Brasil, não com muita convicção por causa do nosso complexo de vira-lata, mas é o Brasil. Não, o país mais importante da América do Sul são os Estados Unidos da América. E ele tinha razão nessa pergunta e resposta retórica, porque a América do Sul, tal como se configurava, mesmo no governo Lula, que foi o momento mais favorável ao aproveitamento desse potencial estratégico, era uma configuração problemática. Porque qual era o quadro que nós tínhamos? Nós tínhamos, no Brasil, um presidente extraordinariamente talentoso para a política internacional e para a política em geral, e que oferecia uma espécie de modelo de atuação internacional, que era independência com substância, com objetivos estratégicos claros, mas sem radicalismo, especialmente sem radicalismo retórico. E se você observar no período Lula, onde esse potencial estratégico da América do Sul era potencialmente maior, por causa do papel do Brasil, você tinha, na verdade, não tinha nenhum país importante da nossa região, mesmo incluindo a América Latina, que seguisse o modelo do Lula. A América do Sul, na verdade, se o Brasil era líder, se o Lula era líder da América do Sul, como às vezes se dizia, ele era um líder praticamente sem liderados, porque o resto da América do Sul e da América Latina e até se dividia em dois grandes grupos: países que se alinhavam aos Estados Unidos, por exemplo, México, na época não tinha, muito antes da eleição do presidente atual, né? México, Colômbia, né? Chile, por exemplo, né? Eram os países que se alinhavam aos Estados Unidos, inclusive tinham negociado com os americanos acordos de livre comércio no modelo NAFTA, caso não só do México, dentro do NAFTA, mas também da Colômbia, do Equador, do Peru e do Chile. Né? Havia esse grupo, vamos dizer assim, a margem pacífica, do lado do Pacífico da América do Sul, e havia um outro grupo, que era um grupo de países que radicalizavam os bolivarianos, liderados pelo Chávez, né, pela Venezuela, e também a Argentina, que não era propriamente bolivariana, mas tinha um governo que adotava posturas muito radicais. Né? Então, por exemplo, eu vou te dizer, quando eu estava em Washington, na diretoria do FMI, eu tinha muita dificuldade de contar com os outros países sul-americanos ou latino-americanos para atuação conjunta. Porque eu olhava em torno da mesa, eu tinha de um lado os alinhados aos Estados Unidos, os yes men, né? De outro, os países que faziam barulho, nem sempre de forma muito consistente. Né? E, então, o nosso mecanismo de aliança principal no Fundo Monetário eram os BRICS, e não a América do Sul, entende? E não a América Latina. Com a situação atual, o caso é muito pior, né? A situação é muito pior, né? Mudou muito o posicionamento relativo dos países. Agora, nem tudo é negativo, eu diria, viu? É notável, por exemplo, a resistência da Venezuela. Notável a resistência da Venezuela, né? O Guaidó, o fantoche que os americanos inventaram, apesar do apoio brasileiro e colombiano, pouca importância conseguiu adquirir, né? E acho que tem um fator aí que vai ser muito importante para essa discussão, que é a eleição americana, claro, né? Eu diria que nunca foi tão importante para nós quanto é hoje a eleição americana, por causa do efeito político que terá na América Latina. Não que os democratas serão, assim, maravilhosos amigos nossos, né? Mas o Trump, por vários motivos, entre eles por causa da relação com
com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, tornou-se um fator de perturbação bastante significativo. A aproximação China-Rússia é um fato muito significativo. Na realidade, a China e a Rússia já estão bem próximos há bastante tempo, bem próximos política e economicamente. Isso era muito visível para mim no processo BRICS, do qual eu participei desde o início de 2008 até minha saída da China em 2017. Né? A proximidade da China e da Rússia se explica de maneira, pode ser resumida da seguinte maneira: a Rússia, na verdade, entrou em confrontação com o Ocidente. Eu diria até que a confrontação foi mais motivada pelo Ocidente do que pelo Putin. Né? É controvertida essa afirmação, mas eu tenho a impressão que pode-se dizer isso. Quando os europeus, e sobretudo os americanos, imaginaram, isso o governo Obama, imaginaram que poderiam atrair a Ucrânia para a União Europeia e talvez até para a NATO, no segundo momento, desconsiderando a importância estratégica que a Ucrânia tem para a Rússia, querendo imprensar realmente a Rússia, eles cutucaram uma onça com vara curtíssima. Né? E o Putin, diante da crise que se instalou, resolveu incorporar a Crimeia, né? Que, aliás, tem uma população preponderantemente russa e que apoiava a incorporação da Crimeia à Rússia, deve-se dizer. Né? Mas com essa decisão do Putin, decisão arriscada e corajosa, a Rússia passou a enfrentar sanções por mais de 40 países, liderados pelos Estados Unidos. Então, a Rússia, desde aquele tempo, já está numa confrontação bastante importante com o Ocidente. Eu tenho a impressão que o Putin tinha a expectativa de que, com a vitória do Trump, as relações com os Estados Unidos poderiam melhorar. E isso não se confirmou. O establishment americano não permitiu o que parecia ser uma intenção do Trump, não sei se consistente ou não, de resolver as relações com a Rússia. Então, continua a confrontação Rússia-Ocidente. E a China é a seguinte, né? A China, eu vou dizer a vocês, tinha relações muito próximas com a Rússia, mas não comprava a confrontação da Rússia com o Ocidente, que começou em 2014. Aliás, não deveria comprar, não era normal que comprasse. Né? Nenhum dos BRICS comprava o confronto russo-ocidente, que se acentuou em 2014. E nem tem porquê. Lembra-se que os BRICS são mecanismos de cooperação com propósitos limitados, estratégicos, importantes, mas não é uma aliança política. Não cabia ao Brasil, nem mesmo no tempo do Lula ou da Dilma, se associar à Rússia na confrontação com o Ocidente. Não era briga nossa. Mesmo diziam os chineses. Acontece que, em 2016, os americanos empurraram a China mais para perto ainda da Rússia, quando Trump partiu uma guerra mais explícita com os chineses, comercial, tecnológica e política, né, que continua até hoje, se acentuando cada vez mais. Então, eu diria a você que essa aproximação China-Rússia, que tem laços antigos, que se acentuou no passado recente, ela foi facilitada, estimulada pela política americana. Já no governo Obama e acentuando-se no governo Trump. É muito maior na América do Sul do que é a chinesa. Apesar daquele mapa que eu mostrei, que mostra que na maior parte dos países os Estados Unidos são menos importantes hoje comercialmente do que a China. A presença política, cultural, estratégica dos Estados Unidos é muito maior do que a chinesa ainda. Onde é que a China e a Rússia também têm mais presença? Eu diria que em 2 países, né? Na América Latina, Cuba e Venezuela. Cuba tradicionalmente, Venezuela mais recentemente, né? Inclusive, o Maduro tem se apoiado na China e na Rússia para fazer face às pressões que tem recebido. E seria a pior coisa que o Brasil poderia fazer, seria se engajar em hostilidades crescentes em relação à Venezuela, comprando a agenda do Trump. Né? É uma tolice arrematada, nós não temos por que fazer isso.
e foi o incidente recente na fronteira da Roraima com a Venezuela, do Brasil com a Venezuela em Roraima, foi realmente lastimável. E é notável que todo um conjunto de ex-chanceleres do período, não só do período Lula, mas também do período Temer, do período de Fernando Henrique Cardoso e Collor, vieram a público se manifestar contrários a esse incidente, que foi patrocinado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, ao receber a visita do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos em Roraima e aceitar que ele fizesse discursos ameaçadores à Venezuela, na presença do ministro brasileiro, numa reunião, num evento público, chegando a dizer que nós vamos tirá-lo de lá, referindo-se, o Mike Pompeo referindo-se ao Maduro, né? Então nós temos aí um quadro muito delicado. Eu vou te dizer, para terminar, Vicente, a resposta ao seu ponto, eu morei 8 anos e meio nos Estados Unidos, agora, e 2 anos na China, né? E não posso dizer que conheço em profundidade, conheço melhor os Estados Unidos, porque eu também morei antes nos Estados Unidos, e não posso dizer que conheço profundamente a China. A China é um país difícil de entender, sabe? É difícil, não é um país nada transparente, as barreiras linguísticas e culturais atrapalham muito, mas eu diria a você o seguinte, que há diferenças importantes entre os dois países, em geral e na atitude em relação à América do Sul. Os chineses estão fazendo um jogo de longo prazo. Eles têm uma estratégia de longo prazo, isso é sabido, né? Enquanto que os Estados Unidos, muito mais imediatistas, com um horizonte muito mais curto, né? Até por causa do ciclo político eleitoral. A China, eu diria o seguinte, os chineses, eles se caracterizam... Primeiro, é importante lembrar o seguinte, a China, com todo esse poderio que adquiriu, não se esqueçam que a China ainda é um país em desenvolvimento. O nível de produto per capita chinês só recentemente ultrapassou o brasileiro. E mesmo numa cidade como Xangai, que é a cidade mais sofisticada da China, onde eu morei, você, circulando na cidade, interagindo um pouco, você logo percebe que por trás daquela fachada imponente existe ali um país em desenvolvimento, com muitas características ainda de um país relativamente atrasado. Entende? Os chineses têm consciência disso, que eles são um país que está em franca ascensão, mas que não são ainda um país de primeiro mundo, né? Podem vir a sê-lo em algumas décadas, mas ainda não são. E, portanto, nós temos assim uma maior facilidade de diálogo com eles, apesar das diferenças culturais e linguísticas, históricas, que são maiores. Porque o Brasil, queremos ou não, é um país do Ocidente, né? Não do Ocidente político, mas do Ocidente cultural, digamos assim, né? Em grande parte, o Brasil é isso. E ao passo que o Brasil e a China integram um chamado Sul político, né? Que são os países em desenvolvimento que procuram se cooperar para mudar a situação internacional. Então, eu diria a você que nós temos todo o interesse em manter uma boa relação com os Estados Unidos, uma relação a mais construtiva possível, e também com a China. E possivelmente nós vamos encontrar mais espaço para obter algo de concreto com a China do que com os Estados Unidos. Até porque a China, uma vantagem do Trump para o Brasil e para outros países é que o Trump colocou a China sob pressão e a China precisa mais dos outros países do que antes. Inclusive, no âmbito dos BRICS, houve um reequilíbrio potencial derivado da ofensiva do Trump contra a China, né? Para terminar, eu diria o seguinte, existe um desejo enorme do governo atual e compartilhado por parte das camadas dirigentes brasileiras de ter uma relação com os Estados Unidos primordial, especial, não é? Eu vou dizer a você que a maneira como o governo Bolsonaro tem conduzido esse assunto é tão deficiente que até as camadas dirigentes brasileiras,
que não se destacam por um desejo de profunda independência em relação aos Estados Unidos, para ser o mínimo, até as camadas dirigentes brasileiras estão críticas, estão hesitantes em relação ao comportamento brasileiro. Vejam que, por exemplo, no incidente que eu mencionei há pouco, em Roraima, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, soltou uma nota considerando aquele incidente como uma, se não me engano a palavra que ele usou, foi uma afronta às tradições da política externa brasileira, né? O Rodrigo Maia, no meu entender, é uma figura razoavelmente representativa do que são as camadas dirigentes brasileiras. E o fato de ele ter se oposto, a maneira como o chanceler brasileiro vem se relacionando com o chanceler americano, me parece significativo. Veja, Alfredo, que nessa relação especial, supostamente especial, Brasil-Estados Unidos, as concessões têm sido quase exclusivamente brasileiras. É difícil encontrar algo de concreto que o governo Trump tenha feito em contrapartida a inúmeras concessões econômicas e políticas que o governo Bolsonaro tem feito, essencialmente em base unilateral. Em várias áreas, na área comercial, na área política, na área de investimentos, né? Então, o Brasil está ansioso para fazer concessões aos Estados Unidos. Tem alguma lógica isso? Eu vou dizer a vocês que eu, morando 8 anos e meio nos Estados Unidos, recentemente, trabalhando numa entidade internacional onde os americanos têm um peso grande, eu quero dizer a vocês que, como diretor no FMI, como delegado brasileiro no G20, eu cansei de ver a indiferença e até o desprezo com que os americanos tratavam os seus satélites, grupo do qual o Brasil nem remotamente fazia parte na época em que eu lá estava. Não quero citar nomes, mas cansei de ver, nomes de países, mas cansei de ver. O americano não entende comportamento subserviente, não respeita, não despreza. Então, eu arrisco dizer que os americanos devem ter desenvolvido um desprezo pelo governo Bolsonaro. É óbvio que embolsam as concessões que o Bolsonaro faz, que o chanceler do Bolsonaro faz, mas não respeitam e nada oferecem de significativo em contrapartida, né? Como seria de esperar. Qual é a lógica disso? Eu só tenho uma explicação, que eu ofereço aí a reflexão de vocês. O que o governo Bolsonaro está tentando construir com os Estados Unidos não é uma relação especial Brasil-Estados Unidos. É uma relação especial Bolsonaro-Trump, onde o Bolsonaro faz as concessões com o chapéu alheio, que é o chapéu do Brasil, e espera obter em troca, obtém em troca talvez, apoio do presidente americano a seus propósitos políticos e às suas disputas políticas internas. Acho que essa é a única lógica possível que eu vejo no comportamento. Talvez esteja querendo chegar a uma lógica que nem existe, né? Pode ser que seja mera estupidez, mero primarismo. O presidente de formação, das suas limitações evidentes, em termos de conhecimento, em termos de posicionamento, ele tem se mostrado esperto, tem se mostrado habilidoso, é um adversário político para aqueles que prezam Brasil, independência brasileira, inclusão social, justiça social, tem se mostrado um adversário muito perigoso, né? E então, quando nós avaliamos a política externa brasileira e o posicionamento do Brasil nessa disputa China-Estados Unidos, nós temos que ter a mente aberta para examinar várias hipóteses explicativas de algo que nos parece que é profundamente contrário ao interesse estratégico do Brasil. Eu vou começar com alguns poucos comentários sobre o tema que eu acompanho menos, mas conheço alguma coisa, sobre a China e a Rússia, né? Começando pela Rússia. A posição histórica da Rússia e o maior interesse russo na geopolítica nas últimas décadas é em garantir a cisão, a separação entre os interesses dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, quando há convergência entre Estados Unidos e Europa, a
a margem de atuação da Rússia é muito menor e seus interesses são muito fragilizados. Por exemplo, as ofensivas do Ocidente, da OTAN, sobre a Rússia, particularmente a já mencionada da Ucrânia, se deram em momentos em que há essa convergência entre Estados Unidos e Europa. Então, numa eventual vitória democrata, que foi o outro tema mencionado nas perguntas e na resposta do professor Paulo Nogueira Batista Júnior, possivelmente, para as grandes questões internacionais, volte a ter uma convergência maior, que não houve nos anos de governo Trump, entre Estados Unidos e Europa, e uma pressão maior sobre a Rússia. E a Rússia, esse movimento de aproximação mais formal entre Rússia e China, do lado russo, tem a ver com essa possibilidade próxima, né, de vitória democrática. E a reação russa certamente vai ser fortalecer os laços com seus aliados, inclusive regionais, né, já mencionados aqui, Venezuela e Cuba, e se esforçar para uma aproximação com outros países, independente da orientação político-ideológica, que não convergem nas posições internacionais com Estados Unidos e Europa, em vários temas, ou na totalidade dos temas. Como ficou evidente essa semana mais uma vez durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a posição brasileira sobre vários temas atualmente, ambiente, enfim, e outros, costumes, etc., ela é dissonante em relação à posição tradicional da Europa e a posição tradicional dos democratas nos Estados Unidos. Não é, embora eu não tenha lido isso em nenhum lugar, né, mas é a minha interpretação, eu acho que é importante para o debate aqui, pode ser que haja, num futuro breve, uma aproximação em várias temáticas entre Rússia e Brasil e outros países, né? Mas Brasil entre eles, que é o que nos interessa mais. Então, eu não me surpreenderia num ano de 2021, em caso de vitória democrata, que não é certeza, mas é um cenário possível, factível, que haja esse tipo de aproximação, inclusive o fortalecimento dos BRICS para várias das agendas. Tá? Eu sei que isso pode parecer totalmente fora, né, da corrente dominante de interpretação, mas é a leitura que eu faço, e isso tem impacto muito forte, inclusive, na questão venezuelana. Agora, vindo aos poucos para a América do Sul. A eleição no BID, né? Ela, provavelmente mais do que qualquer outra eleição no BID, que não foram tantas, né? O BID teve poucos presidentes na sua história, desde o fim dos anos 50, mas essa foi a mais debatida, e pela primeira vez os Estados Unidos atuaram por ter um candidato e impor o seu poder de voto lá, de superior a 30%, para eleger esse candidato. Isso, no meu modo de ver, só é possível dentro desse cenário já apresentado de fragmentação política e desintegração econômica na América do Sul, em particular, e América Latina. Então, na eleição do BID, a gente teve, de um lado, Brasil e Colômbia, principalmente, apoiando, e no caso do Brasil, mais do que apoiando, aderindo à candidatura dos Estados Unidos, porque o Brasil tinha um candidato, e antes dos Estados Unidos pedirem que o Brasil retirasse a candidatura, o Brasil retirou, por iniciativa própria, o seu candidato. E, de outro lado, países como a Argentina e o México, que já haviam se colocado contra os Estados Unidos na reeleição do Almagro para a OEA, né, que tem suas semelhanças com embora tenha diferenças também, mas com o BID. Mas no caso do BID, por exemplo, o Chile, que tem um governo de centro-direita, mas como eu já comentei, tem relações muito
comerciais, né, muito próximas com a China, porque além do Chile ter superávit estrutural com a China consome sozinha, por exemplo, 55% do cobre do mundo. E o principal produto do Chile de exportação, conhecido isso, de longe, é o cobre. Mas não é só por isso. O Chile tem tido, embora muita gente lia ou interpretava nos anos 90 e 2000 que o Chile era um aliado quase que automático aos Estados Unidos na política hemisférica, eu não entendo dessa forma, e nessa eleição ficou mais claro do que nunca, né? O Chile tem uma estratégia própria. Tanto é que quando a Unasul foi dissolvida na prática, o Chile se apressou em apresentar uma alternativa, né, que foi o Fórum Pro-Sul. Por quê? Porque 3 ex-chanceleres do Chile se manifestaram contra a saída do Chile da Unasul. E no Chile a decisão de saída pode ser discricionária do presidente da República, porém tem que ser consultado o parlamento, e a Câmara Baixa chilena, por 2 votos, se manifestou contrária à saída do Chile da Unasul. Então o Chile tem uma estratégia própria. E o Chile se uniu a esse esforço da Argentina e do México em tentar prorrogar a eleição. Claro que esses países poderiam e teriam conseguido provavelmente ir às últimas consequências, que seria não garantir o quórum para a votação no BID, porque era necessário 75% de quórum. E esses países tinham votos somados, que isso se expressou na votação, né, ou na abstenção da votação da candidatura Maurício Caroni. 31% dos votos se abstiveram, né, não elegeram o Caroni. Esses 31% seriam suficientes para não dar o quórum à votação. Né? Claro que aí seria oferecer o quórum é uma posição ainda mais agressiva do que votar contrariamente ou se abster na votação. Mas esses países poderiam fazer e não fizeram, principalmente pelo fato de que essa eleição foi no dia 12 desse mês de setembro, mas ela foi organizada, essa articulação entre os países, no início de agosto. No início de agosto, a possibilidade do Trump não se reeleger era muito maior. E, embora eu acho que ainda ela não é o cenário mais provável a reeleição, mas ele melhorou um pouco nas pesquisas, e seria um risco muito grande para alguns países, em particular o México, se colocar de maneira tão forte contra os Estados Unidos, que seria não garantir o quórum para a votação. Por quê? Porque 90% das exportações do México é para os Estados Unidos. E num cenário, e com a aproximação da eleição, que os Estados Unidos podem fazer movimentos mais emotivos, para ser leve com o termo, em sua política externa, como foi a visita do Mike Pompeo. A visita do Mike Pompeo foi decidida 3 dias antes da própria visita, né? Não tem nenhum comunicado, nenhuma declaração em nenhum lugar da imprensa. Havia 4 dias antes dessa visita que ela realmente foi feita. E o México poderia sofrer muito sofrer consequências econômicas fortes, num cenário econômico que já é crítico para o México, bastante crítico. É um dos países que mais vai sofrer com os efeitos da pandemia nesse ano e no seguinte, caso o presidente dos Estados Unidos decidisse agredir de várias formas na reta final de campanha o México. Então, houve uma contenção. Mas o que é importante é que, na campanha do Maurício Caroni, ele apresentou o BID como um espaço de oposição à atuação chinesa na América Latina. Isso sim é muito grave, porque o BID foi criado lá no fim dos anos 50, inclusive com grande liderança do ex-presidente Juscelino Kubitschek, justamente para integrar e desenvolver a América Latina, né? Esse é o objetivo fundacional do BID, com participação dos Estados Unidos,
inclusive com muito poder de voto e veto, 30%, e de vários países europeus, mas o objetivo era esse. Agora, o que ele se propôs a fazer, e teve quase 70% dos votos para fazer, a plataforma de campanha declarada, né, nas entrevistas anteriores e no discurso do dia 12, no discurso de votação, foi de se opor à presença chinesa na região. Isso é grave, porque se um dos instrumentos principais hoje, né, a única estrutura da governança internacional com relativa importância, que era sempre dirigida por um latino-americano, né, o BID é o único, agora, além de estar na mão de um cubano-americano, ela está a serviço de se contrapor à China, isso sim é mais grave para o Brasil. Eu acho que sim, tem relação. E um outro ponto importante para o Brasil, que diferencia principalmente da Argentina, mas também em alguma medida do México, é que o Brasil ainda tem uma quantidade de reservas internacionais bastante relevante, que permite que o país possa ter políticas anticíclicas mais consideráveis, né? Isso eu acho que diferencia também do México e principalmente da Argentina. Bom, a Unasul eu acho que é uma experiência importante que pode ser retomada e deve ser retomada quando a situação permitir, né? O Brasil é o grande derrotado como Estado, né, do fracasso da Unasul nesses últimos 3 anos. Por quê? Porque a Unasul, diferente do ProSul, né, que foi o substituto liderado pelo Chile, ou do Grupo de Lima, liderado pelo Peru, e a saída da Unasul também, que começou com a Colômbia, ou seja, o Brasil não foi protagonista de nenhum desses 3 movimentos, eles são iniciativas fracionadas. E o Paulo Nogueira, ele comentou, e acho que todos lembram, de um ponto que era interessante, que ele dizia que o Brasil liderava, mas tinha poucos liderados, porque havia outros 2 blocos com mais países da América do Sul. Mas eu entendo que o Brasil sim liderava, tanto é que as ações que o Brasil foi protagonista, como a Unasul e mesmo a CELAC, elas contaram com o apoio da unanimidade dos países da região. Então, o Tratado Constitutivo da Unasul foi assinado pelos 12 presidentes, ratificado pelos 12 parlamentos ali em poucos anos. E então tinha um marco legal bem definido, um Tratado Constitutivo, tinha orçamento, tinha burocracia própria, ainda que muito pequena e a um custo muito baixo, mas o Brasil ele atuava sempre em construir esse consenso regional, que era muito importante para as ambições globais do país. Então, nas iniciativas que o Brasil teve, por exemplo, a eleição da FAO, a eleição na OMC, realizar a Copa do Mundo, realizar as Olimpíadas, todas elas contaram com o apoio unânime também dos países da região. Isso é um cenário que não existe hoje, né? Uma candidatura sul-americana não tem, de forma alguma, para nada, o apoio dos países vizinhos, e até tem pouca possibilidade de um sul-americano ser eleito para qualquer instituição relevante hoje. Mas o Brasil não participava das iniciativas fracionadas, ainda que convidado. Então, o Brasil foi convidado pela Venezuela, pelo presidente Chávez, para participar da ALBA, por exemplo. Nunca participou sequer como observador. O mesmo, tempos depois, convidado pelos governos do México, Chile, Colômbia, Peru, para participar da Aliança do Pacífico como observador, e não participou de nenhuma forma dessa iniciativa, e mesmo de outras menores, enfim, Telesur e outras, o Brasil nunca participou de iniciativas fracionadas. Isso eu entendo que seja um ativo do Brasil. No momento que o Brasil conseguiu exercer a liderança, todos os países participaram, e além de ter
um tratado constitutivo, de ter burocracia, de ter orçamento, havia 12 conselhos estabelecidos, inclusive, o mais importante, o Conselho de Defesa Sul-Americano, mas também o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, que incluía toda a agenda a carteira de projetos da IRSA, a agenda de infraestrutura, e o Conselho de Saúde, que tinha o ISAGS, o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, com sede no Rio de Janeiro, cujo primeiro diretor foi o ex-ministro Temporão, com a agenda de saúde que seria necessária na pandemia. No artigo que eu vou fazer circular aí amanhã, que deve ser publicado pelo IPEA, tem toda a discussão de como não funcionou na pandemia a governança regional fragmentada em saúde, como o Chile e o ProSul foi incapaz de ter qualquer convergência regional para enfrentar tanto os efeitos de saúde pública como os efeitos econômicos da pandemia. Obviamente, esses discursos são os discursos mais pensados e planejados dos presidentes no ano, né? Então não tem nada de casualidade ali, é tudo friamente calculado, inclusive o do governo brasileiro. Em relação ao discurso, eu não vou me aprofundar nisso, primeiro porque não há tempo, mas em relação ao discurso do ano passado, acho que o discurso do Bolsonaro foi mais pragmático, né? Ele falou menos de comunismo, ainda que tenha mencionado pontualmente, com baixa intensidade até, o caso da Venezuela, mas reforçou a agenda dele ali de meio ambiente, enfim, e muito voltada, como vários dos discursos são, para o público interno, né, e para a polarização interna, né, e algum diversionismo também. Mas, em relação ao discurso do ano passado, eu acho que há uma agenda mais centrada, ou menos descentrada. A situação da Argentina e do México é muito mais difícil que a brasileira. Eu comentei um dos aspectos da Argentina que torna muito mais difícil é o fato de ter pouquíssimas reservas internacionais e está muito mais susceptível a ataques especulativos. Mas o outro movimento que foi mencionado, a Argentina sim tem uma aproximação muito mais forte com a China, iniciada já no último ano do governo Macri. A Argentina praticamente não exportava soja em grão e passou a exportar soja em grão em 2019 para a China e já tem 10% do mercado chinês de soja em grão. 10% que foi mais ou menos o que diminuiu da participação brasileira. De tudo que a China importa de soja, que é um dos principais produtos agrícolas que a China importa, 75% vem dos países do Cone Sul, Brasil, Argentina e Paraguai, né? E Uruguai. Paraguai e Uruguai é bem menos, mas é algo considerável. E a China tem uma estratégia para a região que não é... Os empréstimos chineses não são oferecidos conforme critérios de risco e rentabilidade. Tanto que do total do estoque da dívida chinesa para a América Latina e Caribe, que é de 135 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões de dólares exclusivamente da Venezuela, 47% do estoque da dívida. E, inclusive, com um empréstimo importante em 2018 de 5 bilhões de dólares, quando as reservas internacionais da Venezuela já eram inferiores a 10 bilhões de dólares e não tinha nenhuma condição de garantir aquilo. Ela garante com exportação futura, 20, 25 anos, de 400 a 450 mil barris diários, algo que ela não consegue honrar hoje. E provavelmente no médio prazo, daqui 3 ou 4 anos, a China já deve assumir diretamente a produção dos campos de petróleo da Venezuela para honrar esses compromissos. E não fará isso sem presença militar que respalde o controle da extração e, em algum caso, refino de petróleo na própria Venezuela.
há uma coincidência entre republicanos e democratas sobre a agenda da Venezuela e sobre a agenda da China, muito mais do que outras agendas, por exemplo, a agenda de meio ambiente. Porém, no governo Obama, foram desenhadas as sanções para a Venezuela em 14 e elas não foram executadas em 15 e 16, momento que a prioridade da agenda hemisférica dos Estados Unidos para a América Latina e Caribe era a abertura cubana. Tá? Isso é uma diferença clara. Se há convergência entre democratas e republicanos em relação à Venezuela e China, provavelmente não se pode afirmar o mesmo em relação a Cuba. E nesse período entre 2008 e 2014, houve uma benevolência gigantesca, entre aspas, essa benevolência, do governo Obama em relação à Venezuela e à não aplicação de sanções, principalmente porque funcionava, e não funciona mais, o instrumento de cooperação chamado Petrocaribe, que eram vendas preferenciais de petróleo da Venezuela para os países do Caribe e América Central, principalmente para Guatemala, Honduras e El Salvador, que eram a principal origem de pressão migratória para os Estados Unidos no momento que os Estados Unidos tinham uma política migratória mais liberal, mais aberta.